Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas a mais uma tarde, uma live de segunda, iniciando a segunda-feira muito bem, na presença da Palavra de Deus, na presença de mulheres preciosas. Que bom que vocês estão aí. Olá, Bebel, Cláudia, Raquel, Erivane, Odete, Carlos Eduardo, Kelly. Que bom que vocês estão chegando. Nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, mulheres inteligentes. E aí, será que você é inteligente? Começa respondendo aí pra mim. Você se considera uma pessoa inteligente? Responde aí. Às vezes a gente é ensinado, né, que a gente não pode nem admitir, assim, as qualidades que temos, porque isso pode soar como soberba, como arrogância. Mas a verdade é que a gente precisa saber, a gente precisa identificar. E hoje eu vou aqui dar os termos para vocês, a gente vai conhecer exatamente o que significa ser esse ser inteligente, né? O que é isso? E por quê? Porque eu identificando que eu não estou tendo atitudes inteligentes aqui, eu posso então mudar. Sabe a coisa maravilhosa? Que Deus dá inteligência, Deus dá sabedoria. Isso não é maravilhoso? Deus deu isso para Daniel. Daniel, conhecido como um dos homens mais inteligentes da Bíblia, e tinha muita inteligência, muito conhecimento, muita sabedoria. Olá, Tainã, olá, Suzaninha. Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quero pedir para você agora mandar o aviãozinho. Vamos lá mandar o nosso avião? Deixa eu mandar o meu avião aqui. Deixa eu convidar essas mulheres para estarem juntas. Se você puder, faça a mesma coisa. Convida aí, chama a mulherada para a gente bater esse papo aqui. Pensar um pouquinho sobre tudo isso. Ó, enviei os meus, envie os seus aí também. A gente sempre fala aqui, né, sobre contribuir. Às vezes a gente só recebe, é importante contribuir. Quando você, por exemplo, compartilha uma live, você está contribuindo, você está dando. E a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então, é isso aí. Sejam bem-vindas. Olá, Iris. Olá, Lili, Simone. Que bom que vocês estão aí, que estão chegando. Uma segunda bendita, um friozinho gostoso, né? Um ventinho geladinho. Deus é bom. Então, vamos lá. Vamos começar aí com a definição de inteligência. Eu perguntei aí pra vocês, né? Ah, que bom que sua internet voltou, Simone. Que bom. Responde aí pra mim. Você se acha inteligente? Pode botar aí, gente. Não vou achar você soberba, não. Bota aí se você se acha uma mulher inteligente, uma pessoa inteligente. Coloca aí pra mim. Sim ou não? Só bota sim ou não. Sim. Não. Bom dia, Célia. Bom dia. Cadê as respostas? Vamos lá. Eu vou começar falando aqui, olha. O que é inteligência? Oi, Andréia, Fran. Faculdade de conhecer, compreender e aprender. Muito bem, olha, André botando sim, mais ou menos, em áreas consideráveis sim. Boa tarde, boa tarde. Vou falar de novo com você aqui, olha, a Iris também diz que sim, amém, glória a Deus. Odete diz não muito, né? Vamos descobrir por quê. Faculdade de conhecer, compreender e aprender. Uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente, ela aprende. Ela continua aprendendo com o passar do tempo. Você se considera essa mulher que está sempre aprendendo? Que está sempre conhecendo coisas novas? Quer ver? Às vezes, né, era muito comum assim você pegar uma mulher mais madura e você não conseguia ensinar nada para ela, nem na cozinha, nem em lugar nenhum.
né, ela não aprendia, porque ela já achava que sabia. Não, isso eu faço desse jeito. Sabe aquela coisa assim, olha, e eu faço desse jeito. Não, assim dá certo. A pessoa inteligente, ela tem essa capacidade de conhecer, de compreender. E de compreender o quê? De compreender as coisas, as circunstâncias, as situações e as pessoas. E aqui é que está o grande lance, né? É você conseguir compreender as pessoas. Aqui a gente não vai ficar falando cientificamente sobre a inteligência. A inteligência ela pode ser compreendida, dividida entre 9 inteligências, né? E a gente não vai falar exatamente sobre isso, porque o que nos interessa aqui é justamente essa inteligência interpessoal, né? Essa inteligência emocional, que quem aí primeiro anunciou foi o Daniel Goleman, e até hoje está vivo aí, é o cara da área, né? O cara que fala sobre isso, sobre inteligência emocional, que bateu nessa tecla, porque descobriu-se o quê? Que os melhores alunos da sala não se tornavam as pessoas mais importantes da sociedade. Então isso começou a gerar um questionamento, né? Como? Porque o cara tirava 10 em tudo e agora não é ele o presidente da empresa, e agora não é ele o comerciante mais famoso. Por que será? E aí então Daniel Goleman começou a descobrir que existia essa inteligência emocional. Né? O que é inteligência emocional? Olha que interessante. Separei aqui também para não ficar só nas minhas palavras, né? Então, peraí que travou aqui. Inteligência emocional. Um indivíduo que é considerado emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções, motivando a si mesmo a persistir nos seus objetivos, mesmo em situações de frustração. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ele não precisa que o outro fique, vai, você consegue, não deu certo dessa vez, mas vai dar certo da outra. Ele se automotiva, ele não precisa de vozes externas. Ele descobriu esse botão interno e ele mesmo se motiva. Entre as outras características da inteligência emocional está a capacidade de controlar os impulsos, de canalizar as emoções para situações adequadas, motivar as pessoas, praticar a gratidão, encorajar os outros. Isso tudo está dentro da inteligência emocional. Olha que interessante. Então vamos aí avaliar. Você é essa pessoa que se automotiva? Que diz assim, eu não consegui dessa vez, mas eu vou conseguir, uma hora eu consigo. Vamos lá. Você começou a fazer sua caminhada. Aí aconteceu um monte de coisa que você não conseguiu ir mais. E aí você, ao invés de dizer assim, eu não dou pra isso mesmo não. Tá vendo? Exercício físico não é pra mim. Vou deixar pra Bela Falcone, porque pra mim não vai dar. Ao invés de você dizer isso, você tem paciência consigo mesmo, você se automotiva. E aí você começa de novo, por exemplo. Eu tô dando um exemplo bobinho, né? De uma atividade física, mas isso acontece na fé, isso acontece na vida financeira, isso acontece nos relacionamentos, acontece na vida conjugal. Olha, não deu certo agora, mas eu não vou desistir, vai dar certo. Né? Eu tô com um problema aqui na minha vida sexual, por exemplo. Não vou jogar toalha. Não, ainda não consegui romper nisso, mas uma hora eu consigo. Deixa eu procurar aqui um especialista, deixa eu procurar alguém que possa ajudar. Não vou desistir. Sabe? A pessoa com inteligência emocional, ela não desiste. A pessoa que tem inteligência emocional, isso também é muito interessante, ela motiva os outros. Ela não é aquela mulher que fala assim, isso não vai dar certo, já deu errado, isso aí, Conhece gente assim, que parece que tem uma nuvem negra assim, ó, que ela anda, aquela pessoa assim, que tá todo mundo preparado assim, amanhã vai dar praia, amanhã a gente vai na praia, e chega ela e fala assim, vai chover. Você conhece essa pessoa? Ela precisa desenvolver inteligência emocional. Isso é algo muito legal também. Por quê? Porque por muitas
por muito tempo a gente achou que não dava para desenvolver a vida. Né? Eu sou de uma época, gente, eu sou de uma geração que se dizia assim, que depois dos 40, então, não se aprende nada. Não se aprende nada. Mas hoje a gente já sabe da neuroplasticidade, né? A gente já sabe que o cérebro, sim, ele continua aprendendo, ele continua se adaptando. É claro que mais lentamente, né? Você não quer pegar uma criança, que é uma esponja, que aprende tudo que está em volta, e comparar com uma pessoa de 40 e poucos anos. Claro que não. Mas é possível continuar se desenvolvendo. E isso é muito estimulante, você não acha? Isso me estimula. Eu saber que o que eu sei hoje, eu posso ampliar ainda mais, que eu tenho essa capacidade, que eu não sou uma pessoa que está parada no tempo. Não, eu posso continuar crescendo, eu posso continuar melhorando. E sim, num ritmo mais lento, sim, o HD tá cheio, sim, tem estresse, sim, mas olha que coisa linda, a gente hoje vê pessoas de 40, 50 anos iniciando uma faculdade. Isso não é lindo? Isso é muito legal. Olha, estou com muita expectativa dos meus 40, acho que será a década. Juliana, eu vou dizer para você que eu também acho. É muito interessante, né? A gente sempre escuta falar dessas coisas e a gente, né? Porque eu já passei por lá, né? Eu já passei pelos 15, pelos 20, pelos 30 e, assim, a gente acha que a gente só vai piorar com a idade, mas isso não é verdade. Eu particularmente, eu estou considerando essa minha década, né? Gostei aí da Juliana falar aí da década dos 40. É um tempo muito precioso, porque é um tempo que você ainda tem vigor, você ainda tem energia, você ainda tem força, e a cabeça é outra. Eu acho que depois dos 40, e eu vou falar isso aí por mim, tá? Porque cada um tem uma história, né? Tem gente que pode ter aprendido isso com 25, ótimo. Mas eu percebo que na minha história, depois dos 40, eu consegui aproveitar muito melhor a paisagem. Sabe o que é isso? Você desfrutar mais da paisagem, desfrutar mais dos presentes que Deus traz, desfrutar mais aí do dia a dia, né? Perceber a beleza dos dias. E eu acho que tem sido assim um tempo muito precioso, assim, em todas as áreas, né? Em todas as áreas, na vida com Deus, intelectualmente falando, na vida conjugal, na vida sexual, sabe? É impressionante, gente, como tudo pode melhorar. É muito impressionante. Então, tomara que você aí esteja ouvindo aí que a Andréia tá perto dos 50 e que ainda tá cheia de expectativa. E é isso, sabe o que é isso? Inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. Se reinventar a cada dia. Isso é inteligência emocional. Exatamente desse jeito. Eu li aqui, né, que praticar a gratidão, motivar as pessoas, canalizar emoções adequadas, controlar impulsos, exercer domínio próprio, tem a ver com inteligência emocional. Pessoas descontroladas, desequilibradas, são pessoas que não têm inteligência emocional. Mas, qual é a boa notícia? Não tem, mas pode ter. Não tem, mas pode adquirir. E é disso que faz parte. A Bíblia vai falar que você pode pedir, inclusive, a Deus. Ele dá sabedoria. O que é a sabedoria, senão uma inteligência que vem do alto? Um conhecimento que vem do alto, que tá lá e às vezes você nem sabe, né? Tá lá e você não sabe nem como é que ele apareceu, né? Então, olha, capacidade de compreender e resolver problemas. Olha, minhas irmãs, vamos falar uma coisa aqui, a verdade, que você sabe que aqui a gente só fala a verdade. Sempre haverá um problema. Sempre haverá um problema. Já disse o profeta Marcos Salles, problemas todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Ele tem essa canção. E é verdade, todo mundo tem problema. E quer saber de uma coisa? Quando você resolve um, o que acontece? Isso mesmo, aparece outro.
Quando você resolve um problema, aparece outro. Você vai fazer o quê? Você vai botar o problema no centro da sua vida? Você vai se cansar, você não acha? Se todo problema que aparecer, você colocar ele no centro da sua vida, você vai ficar muito cansada, você vai ficar muito sobrecarregada. E às vezes é isso que acontece com as mulheres. Elas estão muito cansadas e muito sobrecarregadas. Porque cada novo problema que aparece, ela coloca no centro. E daí ela vai girando em torno daquele problema. O convite é, bota Jesus no centro. Deixa Jesus no centro. Deixa a sabedoria das sabedorias no centro. Deixa ele no centro. Os problemas, Deus vai dar inteligência para você resolver. Mas você não vai viver em prol de problema, nem vai viver caçando problema, porque também existe o vício, né? Que de vez em quando eu falo aqui com vocês sobre os vícios comportamentais, a gente é viciado. Tem gente que é viciada em problema, gente. Você conhece gente que é viciada em problema? Você conhece? Eu conheço. Quando um problema se resolve, a pessoa vai lá e substitui e coloca outro. Então ela diz, olha, eu ainda não mergulhei a fundo naquilo que Deus tem para mim. Eu ainda não consegui, assim, ter aquela vida espiritual que eu sonho. Não consegui desenvolver outras áreas da minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma mãe doente. Vou dar um exemplo. Tenho uma mãe doente. Aí essa mãe doente, ela suga minhas forças, ela suga minha energia. E aí eu tô sempre com ela e eu tenho que levar ela para todo canto, eu tenho que fazer tanta coisa com ela. Aí a mãe doente um dia morre. Um dia ela volta para casa espiritual, celeste. Aí o que acontece? A pessoa substitui aquele problema. Impressionante. Aí ela arruma uma tia doente. Aí ela vai lá. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Porque não vou dar exemplos reais. Aí ela substitui aquela mãe doente pela tia doente, que não tem ninguém, afinal de contas ela não tem ninguém, então ela também consome toda a minha força, toda a minha energia. Depois ela arruma uma vizinha doente, depois ela arruma um outro, aí ela já tá com problema no casamento. Então assim, você precisa tomar uma atitude. Quem vai ficar aí no centro da sua vida vai ser Jesus. Deixa Jesus no centro da sua vida. Deixa Jesus no centro da sua história. E os problemas virão. E você, com a inteligência do alto, vai resolver o problema. Até aparecer outro. E quando aparecer outro, você vai resolver outro problema. Essa é a verdade. Olha, a capacidade de resolver conflitos, de se adaptar a novas situações. Isso aqui também é muito importante, gente. Se adaptar a novas situações. Por exemplo, o tempo que nós estamos vivendo não é uma nova situação? A gente vive um tempo diferente, né? Um tempo muito raivoso, inclusive. Né? Um tempo assim, onde as pessoas elas dão mesmo a sua opinião e elas não dão com misericórdia, não. Né? Antigamente, para você dar opinião, ou você olhava no olho da pessoa e dava opinião, ou você falava por trás dela, né? Nas fofoquinhas. Você falava... Aí você dava a sua opinião. Acho que fulana... Ai, que ciclana, palhaçada isso. Mas agora não. Agora a pessoa escreve na cara da pessoa. Ela fala, olha, você é ridículo, você é idiota, você não merece nada, você tinha que morrer mesmo, você tinha que ficar preso, você, né? As pessoas, elas são assim muito rápidas no julgamento, elas são muito odiosas. E a gente está vivendo esse tempo que a gente precisa o quê? Se adaptar. Então, o inteligente, ele se adapta a esse novo tempo, a essa nova situação, né, sem deixar a peteca cair. Então, por exemplo, tem a história aí da pandemia. Aí, por exemplo, hoje eu vi um vídeo de um médico da USP, um otorrino. Não sei quem viu aí, a Bia Kisses que publicou. Aí ele fala, gente, preste atenção. Essa história das máscaras, ela é muito controversa.
Então, assim, não é isso tudo que estão dizendo, né? A máscara, ela pode até proteger. Se você estiver com vírus e você coloca a máscara, né? Você não vai jogar perdigoto no ambiente. Então, isso até vai fazer bem. Mas em ambientes abertos, é muito complicado você fazer um exercício físico com a máscara. Você começa a absorver um monte de gás carbônico. Tô falando isso porque hoje eu socorri uma moça que estava correndo na praia de máscara e então ela teve um desmaio, quebrou 2 dentes. Olha a situação, gente. Aí vem a inteligência, gente, vem a capacidade de você se adaptar a esse tempo. Nós usamos máscara, por quê? Porque existem decretos. Então, em ambientes fechados, né, nas lojas, nas igrejas, né, nos consultórios, tá lá, use a máscara, você vai lá e usa a máscara. Mas a gente tem que pensar. Olha, sabe o que é inteligência? Quando você tem a capacidade de pensar, de raciocinar. Eu estou num ambiente aberto. Não tem ninguém perto de mim. Eu não preciso dessa máscara. Então, assim, aí você vai, não anda demais. No máximo, né, você deixa seu narizinho ali respirando, ó. Pra você não ficar respirando gás carbônico. O que é isso, gente? Isso é inteligência. Isso é só inteligência. Isso é capacidade de analisar as situações e se adaptar a elas. Porque eu não vou me prejudicar por causa da maluquice dos outros. Que tem gente que tá doido. Que tem gente que já desequilibrou. Você lembra aqui que eu comecei dizendo? Olha, uma das definições, olha aqui. Capacidade de compreender e resolver problemas. Não foi aqui. Foi aqui na inteligência emocional. Deixa eu olhar aqui de novo na inteligência emocional rapidinho. Aquele que consegue identificar as suas emoções, aquele que tem a capacidade de controlar impulsos e canalizar emoções. Tem gente que tá apavorado, que tá apavorada, que começa a perturbar, trazer perturbação às vezes para dentro de casa. Não deixa ninguém entrar, se não arrancar a roupa toda, não tomar banho já do lado de fora, e é álcool para tudo que é lado. Gente, sem loucuras. Porque a inteligência fala dessa capacidade de você canalizar as emoções e de você controlar as suas emoções. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Fala aí comigo, senão você só fica no silêncio, eu fico com a impressão de que eu tô sozinha aqui. Eu tô sozinha aqui não, né? Vocês estão aí. Olha, tem quase 50 pessoas aí. Então vamos lá, fala pra mim. Você tá fazendo sentido isso que eu tô falando? A inteligência faz você analisar as situações. Por exemplo, né? Ah, mas é lei, tem coisa que é... Mas peraí, mas vai fazer mal pra você? Vai fazer mal para os outros? Olha que sério que a Tainá disse. Olha, uma pessoa no meu trabalho passa o dia sem beber água porque tem medo de tirar a máscara. Presta atenção. Como é que uma situação pode prejudicar todas as outras? Olha só o problema que essa pessoa que está sem beber água o dia inteiro está acarretando. Tu tá aí, né, Juan? Acarretando para o seu rim. Olha a loucura. Você entende? Loucura. Outra coisa, nós somos seres sistêmicos. O que é isso? Nós fazemos parte de um sistema. Não dá pra gente isolar, sabe, uma parte da nossa vida e viver feliz só com essa parte. Não dá. Por quê? Porque nós somos sistêmicos. Então não adianta, por exemplo, eu ter uma vida financeira boa e só ter isso. Não adianta. Eu preciso de uma vida financeira boa. Eu preciso de um casamento bom. Eu preciso de uma saúde boa. Eu preciso de amizades saudáveis. Eu preciso de uma espiritualidade desenvolvida.
Por quê? Porque é um sistêmico. Não adianta eu só ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de oração, cheia... Não adianta. Eu preciso das outras partes. Para quê? Para me sentir pleno. O que eu tô vendo nessa situação aí, por exemplo, dessa pandemia que a gente está vivendo? As pessoas se isolam, elas ficam isoladas. E daí elas não conseguem ser plenas, nem saudáveis emocionalmente. Porque eu não posso ficar bem sozinha. Não tem como eu ficar bem sozinha. Não tem bem, não, eu só preciso do meu marido. Se eu tiver... Não, também não é verdade. Tem gente que achava assim, não, com meu marido, com meus filhos, tá tudo bem, a gente tranca a porta. Aí, na pandemia, a gente descobriu o quê? Que isso não era verdade. Que a gente estava com o marido, estava com os filhos, mas que a gente tinha falta das outras pessoas. Sabe por quê? Porque somos sistêmicos. Nós somos pessoas sistêmicas. O nosso organismo é assim. O nosso organismo é sistêmico, né? Então, às vezes, você bate o dedinho, a unha do pé tá encravada, é um negócio que perturba todo o seu corpo. Uma unha do pé encravada, inflamada, perturba todo o corpo. É ou não é? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A Andréa diz, é isso mesmo, hoje perdemos um irmão da igreja que parou de ir ao culto e quando íamos visitar, ele jogava álcool na gente, ainda media a saturação. Hoje ele morreu de infarto. Olha a situação. Meu Deus do céu. Eu soube de um caso de uma moça muito inteligente, mas assim, com inteligência que a gente chama... Me fugiu agora a palavra. Ela muito inteligente, muito estudada. Uma pessoa muito estudada. Olha o que aconteceu. Ela tinha uma outra enfermidade. Com medo da pandemia, ela deixou de tratar a enfermidade. O que aconteceu, gente? Ela morreu. Ela com medo de ir ao médico para tratar a enfermidade que ela já tinha, para não pegar Covid. Ela morreu da enfermidade que ela tinha, que era pregressa. Então você entende como é que nós precisamos de inteligência. Tem gente que está destruindo o casamento por falta de inteligência. Por não conseguir se adaptar às situações. E as situações mudam. E as pessoas mudam. E que bom que mudam, gente. Porque imagina se eu fosse a mesma Marcele que casei com o Cristiano há 26 anos atrás. Ele tinha enjoado de mim. Imagina se ele fosse o mesmo Cristiano que casou comigo há 26 anos atrás. Ele é outro hoje. Por quê? Porque a gente está crescendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai se adaptando. Então, assim, a inteligência, ela faz você ter a capacidade de compreender as situações, de entender, né? Por exemplo, né, na época... Que, olha só a loucura, né? Lavar dinheiro em moeda, gente, loucura. Aí, olha, a falta da inteligência faz você absorver todas as informações como uma verdade suprema. Sabe? Tudo que eu falar aqui, duvide. Vai lá, pesquisa. Dá um Google. E eu achei isso aqui esquisito, dá um Google. Né? Agora com o Google facilitou tanto a vida. Pergunta para um especialista. Por quê? Porque você não tem que aceitar todas as informações, né, como verdade absoluta. Aí a gente aceita todas as informações como verdade absoluta. Nesse tempo, o que a gente viu? A gente viu um monte de loucura. A gente viu, por exemplo, eu lembro de um vídeo de um professor de educação física que estava tentando, né, ganhar a vidinha dele ali, fazendo Ele estava com um aluno numa praça ao ar livre. Chegou a polícia lá, prendeu ele, machucou ele, bateu nele. O vídeo dá náusea, porque assim, ele não faz nada, ele só fala assim, cara, deixa eu ganhar meu pão aqui, cara, o que vocês estão fazendo, cara? Sabe, é um negócio assim que... mas os policiais, eles tinham a ordem para prender, aí que a inteligência vem, entende? Porque a inteligência pode até dizer assim, você tem que fazer algo, né? Que tá ali dentro da lei. A inteligência fala assim, cidadão, eu tenho ordem para não deixar ninguém aqui. Então faz um favor para mim, dá uma passeada aí, sai daqui vocês dois agora. Isso que a inteligência diz. Sabe por quê? Porque a ordem mandou, por exemplo, prender
e matar judeus só porque eram judeus. Aí alguém, naquela época, disse assim, mas eu só estou cumprindo a lei. Mas espera aí, mas para cumprir a lei, você passa por cima de pessoas? Você fere gente de bem, seres humanos que estão... Como assim? A inteligência faz você medir as coisas, né? Faz você... por exemplo, né? Não sei se vocês viram aí um médico, Vitor Sorrentino, eu até sigo ele já há alguns anos. Eu sigo esse médico, ele é muito interessante porque ele fala, tá vindo aí uma nova classe de médicos que são contra medicações, né? Que vai contra a indústria farmacêutica, porque diz que, gente, é uma questão de lógica, né? O que a indústria farmacêutica quer? Que a gente fique doente, sim ou não? Como que a indústria farmacêutica vai ter dinheiro se você tiver saúde? Então, o que aconteceu na medicina, né, é que os médicos eles vão para a faculdade e eles aprendem a tratar doenças. E existe uma ala médica aí que está se levantando que o que eles querem que seja incluído na faculdade? Vamos ensinar as pessoas a prevenir doenças, a serem saudáveis, a fazerem isso através da alimentação, através de uma mente boa. E o Vitor Sorrentino faz parte dessa ala aí que acredita nisso. Então ele fala muito sobre alimentação saudável, né? Ele traz lá muitos dados, alimentos que fazem bem, que não fazem. E aí, né, eu tô dando um resumo aqui. Vitor Sorrentino ficou muito famoso. Ele é o que se chama de bolsonarista, né? Porque ele é a favor do governo, um termo, inclusive, que pode ser comparado ao dos crentes. Porque pensa, nunca você ouviu assim, um governo, o fulano, o lulista, o fulano, o dilmista, o fulano, o FHCzista. Não, mas tem bolsonarista. Exatamente igual aos crentes. Porque se é preso alguém, aí vem assim, fulano de tal, evangélico, frequenta a igreja tal, mas se a pessoa é da igreja católica, não bota lá católico, ou não bota lá espírita, ou não bota lá da Rosa Cruz, não bota. Bota se for crente. Vocês já perceberam isso? Então, o termo é bem parecido, né? O bolsonarismo, esse preconceito, né? O preconceito da mídia com aqueles que apoiam o governo, com aqueles que servem a Deus. Existe esse preconceito mesmo, né? Essa pressão em cima. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi muito infeliz, ele estava numa viagem para o Egito, ele fez uns stories e ele fez uma piadinha infeliz nos stories. Ele estava falando de papiros, papiros antigos, ele estava numa loja que se vendia papiros antigos, e aí a moça estava lá vendendo, e aí ele explicando o que era, e ele falou assim, vocês gostam assim, né, bem duro e comprido, né, fazendo uma referência ao órgão sexual masculino. E assim, a internet caiu em cima dele, né, bateu nele até doer, ele foi, aí um ativista lá de Nova York, brasileiro, entrou em contato com grupos feministas do Egito, e aí denunciaram o negócio, e os grupos feministas do Egito, aí começou aquela unidade, né? Aquela unidade, e aí todo mundo, chegaram nas autoridades egípcias, e ele ficou preso por lá 6 dias, ficaram averiguando tudo, sabendo lá tudo, quem ele era, como que era, o que ele estava fazendo, né? Praticou assédio sexual, coisa e tal. Eu vi a live dele, ele explicando o que aconteceu, ele falou que realmente que foi infeliz, não justifica, mas eu achei interessante, porque ele mostrou os vídeos anteriores. E nos vídeos anteriores, agora eu não vou saber o nome, mas eles estavam falando, o pessoal da loja, os vendedores da loja, estavam mostrando acerca, né, no Egito tem muitos deuses, e um dos deuses, a marca lá dele era o falo, né, isso que eu posso falar aqui, né, não tem criança, era o pênis, grande e ereto, fazia parte de um mito, porque aquele ser foi esquartejado, veio alguém de luz e juntou
todo o corpo daquele ser que depois tornou-se um deus. Isso é um mito, tá? Só não achou o falo, né? O pênis daquele homem. E aí pegou-se um pedaço de planta, da mesma planta que é feito o papiro, e aí grudou ali. E aí todas as representações, estava lá na loja, né? Ele mostrou em vídeos lá, todas as representações era com o falo ereto. Então, eles estavam brincando, o vendedor da loja pegou um grande e um menor e falou assim, ó, esse menor é brasileiro, esse maior é egípcio. Eles estavam brincando acerca dessas coisas, e aí então ele tem essa atitude infeliz e fala né, então é isso, né, vocês gostam do duro e comprido. Por que eu tô explicando isso tudo? Porque existe um contexto, né? Existia um contexto por trás. Ele não foi assim um louco que chegou lá e falou com uma mulher. A mulher estava na brincadeira, ela fazia parte daquele grupo de funcionários, ela tinha participado da conversa anterior falando do falo ereto, que o menor era do brasileiro, que o maior era do egípcio. Muito bem, por que eu tô falando tudo isso? Porque as pessoas, elas não... Parece que elas abriram mão, né? Dessa coisa da inteligência, de você medir as coisas. Ele foi infeliz no comentário? Sim, ele foi infeliz. Mas daí querer que esse homem seja preso perpetuamente, daí comparar ele a um estuprador, né? As pessoas começaram a comparar ele a um estuprador, a um assediador sexual. Daí é desproporcional. Entende o que eu tô dizendo? Então é disso que se trata. Essa tem sido uma geração extremamente emburrecida. Uma geração que não pensa, que não mede proporções, que não analisa, que não adapta. E junto com isso, junto com a falta da inteligência, vem o quê? Vem o juízo. As pessoas que não são muito inteligentes, elas julgam os outros e julgam depressa. Depressa elas emitem lá um juízo sobre os outros. A gente precisa desenvolver a nossa inteligência e a gente precisa botar cada coisa em seu lugar. Por que eu tô falando isso de novo? Porque senão, minha irmã, você pega um furo do seu marido e você bota ele lá, ó, como cabra que não presta, um sem vergonha, um miserável. E peraí, existem falhas e falhas. Peraí, você também falha, eu também falho. Peraí, eu preciso perdoar o outro, porque se eu por um acaso decidir não perdoar o outro, eu nunca mais posso errar. Por quê? Porque então Deus não me perdoará. Você lembra que o perdão de Deus para mim, para você, ele é condicional à minha atitude de perdoar o meu próximo e de amar o meu próximo. Então, eu preciso viver essa vida de perdão. Gente, quem perdoa? Só gente inteligente que perdoa. Só gente que consegue canalizar as emoções. Só pessoas que conseguem administrar emoções que perdoam. Porque quando a gente... né, é bom lembrar que o que nos diferencia dos animais é justamente a capacidade de ser inteligente, de pensar, de raciocinar. É isso que nos diferencia dos animais. É por isso que algumas vezes a gente vê algumas atitudes e a gente pensa assim, nossa, parece um animal. Por quê? Porque o animal ele é reativo. O animal ele reage. Né? Por exemplo, hoje de manhã, o Cristiano bateu o pé no chão, num tapete. Ele estava de tênis, aí ele resolveu bater o pé no tapete. Eu tenho aqui uns gatos, né? Os gatos saíram correndo desesperados, assim, olha, meu Deus! Acho que se eles pudessem falar, eles diriam, o homem enlouqueceu, ele quer nos bater. Se eles tivessem a capacidade de raciocinar, eles até podiam dar um pulinho assim, mas eles diriam, ora, eles só me fazem o bem, eles só me fazem carinho, eles nunca me fizeram nenhum mal, só me dão comidinha. Isso aí não é nada. Porque eles não raciocinam, eles são reativos. E por causa de um barulho mais forte, eles,
deram no pé, saíram correndo. Será que você está tendo atitudes irracionais? Será que você está sendo reativa? Será que o outro age e você só reage? Será que o outro fala e você só responde? É pra gente pensar isso para todos os relacionamentos. Eu falei aqui do marido, né? Porque é um relacionamento muito próximo, mas isso serve para todos os nossos relacionamentos. A gente precisa lembrar que por trás de cada pessoa existe uma história. Que por trás de cada atitude existe sim uma história. Então, vale a pena a gente buscar isso. Né? Vale a pena a gente olhar para o outro com um olhar que vai além do outro. Que vai além daquela atitude que você de repente não gostou, que você não concordou. Né, de você olhar, por exemplo, eu já vi pessoas falando assim: as prostitutas não prestam, um bando de mulher safada que gosta da vida. Peraí, existe uma história. Você sabe se aquela mulher teve outra oportunidade na vida? Eu lembro, gente, de ser criança, assim, uns 12, 13 anos, e de ter uma vizinha minha naquela época, não se falava tanto nisso, né? Naquela época, as pessoas não eram instruídas, então você ouvia essas coisas e você se calava, né? Hoje se denuncia, mas em muitos lugares ainda não. Então, por exemplo, eu tinha uma vizinha que ela vendia filha. Todo mundo sabia que ela vendia aquela menina que era mais nova do que eu. Ela vinha, a gente mora aqui próximo, né? A Dutra. E ela levava a menina, trazia, às vezes de manhã, a gente estava indo comprar pão, ela vinha com a menina, às vezes vinha brigando com a menina. Não acredito que você não deu porque é mais caro. Você tinha que ter feito, era mais caro. Ainda vinha batendo na menina. Então, assim, é uma realidade muito triste. Né? E às vezes você tem um olhar assim pro outro e pensa assim, não presta, tá nessa vida aí porque não presta. Por trás de cada pessoa existe uma história. E eu gosto de lembrar isso. A essência de cada ser humano é boa. Às vezes a vida, as escolhas, né? Sim, eu não estou tirando a responsabilidade de cada um aqui, não é isso. Mas a verdade é que às vezes a gente vai perdendo a nossa essência. Vai perdendo a nossa essência. Será que você foi perdendo a sua essência? Eu já falei aqui para vocês que por um tempo o diabo queria me enganar de que eu era uma mentirosa. Porque naturalmente, né, as pessoas que estão perto de mim dizem que eu sou engraçada, né, que eu sou bem-humorada e eu faço umas gracinhas, essas coisas. Então, assim, eu lembro de ser novinha, assim, adolescente, o pessoal dizia que eu era a palhacinha da turma, essas coisas assim. O diabo me enganou e ele dizia pra mim que eu era uma mentirosa, que eu fingia que eu era aquilo, porque na verdade você é triste, você é deprimida, você é angustiada, porque eu tinha esses sofrimentos que eu já falei em várias lives, né? Que eu tinha o desejo de me matar, eu sofria com essa falta de identidade, com muitos porquês, com muitas dores internas que eu não conseguia entender. E aí um dia Deus falou isso pra mim: não, isso é mentira. Depois dessa minha caminhada com Deus, a mentira é que você é deprimida, é que você é angustiada, é que você... Não, isso é a mentira. A verdade sobre você, a essência que eu coloquei em você, é exatamente essa, de que você é alguém alegre, feliz, bem disposta, bem humorada. Essa é a verdade sobre você, e não a outra parte. E aí eu pude... Essa é a minha essência. Às vezes você tá assim, você perdeu a sua essência, né? Você era alguém doce, por exemplo, e de repente ficou amarga. Você era alguém feliz e de repente ficou grosseira, ficou violenta nas atitudes, ficou reativa. Por quê? Então comece a se perguntar por quê. Comece a perguntar para Deus. Comece a pedir: Senhor, me dá inteligência para eu entender as minhas emoções. A gente falou isso aqui. Inteligência emocional é isso. É entender as emoções. Você precisa entender as emoções. Aí você pega, de repente, essa mãe, e aí você julga essa mãe. Nossa, então quem não presta é essa mãe que vendia essa filha.
é ela que não vale nada, né? Tadinha, não é a menina, é a mãe. E aí você, de repente, você vai dizer não. De repente, se você conhecer a história daquela mãe, você vai entender que ela também foi vendida e que ela só está reproduzindo um modelo aprendido. Você consegue entender como é que isso é tão sério? Como é que é tão superficial a gente só olhar para as pessoas e só julgar as pessoas mal? De repente você tem uma mágoa de um pai que foi grosso, que foi duro, que foi ignorante, que foi ausente. Mas será que as vivências dele não levaram ele a isso? E aí essa inteligência espiritual, porque também hoje já existe a inteligência espiritual e o pessoal tá super valorizando aí inteligência espiritual, inteligência emocional. Será que essa pessoa que não teve a chance de desenvolver inteligência espiritual, emocional, que não ouviu as mesmas coisas que você, porque o que nos faz crescer, o que nos faz sair do nosso pequeno mundo, da nossa pequena bolha, são as experiências, é aquilo que a gente ouve, é o conhecimento que a gente é confrontado. Tem pessoas que não tiveram a oportunidade que nós tivemos de ser confrontado com conhecimento, de conhecer outras realidades. E aí a gente só julga, e aí a gente só sofre, e só faz mal pro outro. Às vezes é um marido, né, que tem uma atitude que você não entende, mas qual é a dor que tá ali por trás? Se a gente entender esse ser, se a gente entender esse indivíduo, a gente vai parar com esse monte de julgamento que só faz mal pra gente. Gente, a gente precisa entender que é energia, tudo é energia. Né? Nós somos energia. Passa aí na frente da televisão, bota aí seu braço, vê só se teus cabelinhos não ficam tudo arrepiado, né? Encosta o cabelo assim, ó, pra ver se não arrepia os cabelos todos. Por quê? Porque nós somos energia, né? Existem... A Sarah Shiva, quando veio aqui, ela mostrou alguns estudos, né? Mostrou algumas fotos. Existem médicos que tiram fotos da energia, né? As pessoas chamam de aura. É algo assim muito complexo, mas é muito interessante, porque nas pesquisas mostram lá que essa energia ela muda de intensidade. E por exemplo, a pessoa está doente, quando tira a foto, a energia ela tá fraquinha. Mas quando a pessoa está feliz que ela tira essa foto, né, a espécie de um raio-x, essa energia tá forte. Ela muda de cor quando tá com raiva, né? Para cada emoção, para cada sentimento, essa energia ela vai variando, né? Eu lembro que quando, né, eu não era de Jesus, me levavam lá para receber uns passes. Quem aí nunca recebeu um passe com galho de arruda? E quando acabou, a arruda tava murcha, gente. Murcha de maré desci. Minhas arrudas eram sempre murchas. Isso, sabe o que é isso? É química. Olha que interessante. Excesso de energia. Às vezes a pessoa está se sentindo mal, né? E passava aquele galho de arruda, o galho murchava. Porque pelo excesso de energia, aquilo, a criança muito agitada, aquele galho murchava e vem mesmo um bem-estar. O bem-estar vem através de imposição de mãos. Você lembra que a palavra diz isso, para você ministrar cura sobre o outro, você impõe as mãos. Olha que coisa tremenda. A mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus no meio de uma multidão. Ele fala, parou. Alguém me tocou. Ah, mestre, você tá de brincadeira, porque... Não, alguém me tocou diferente. Porque saiu energia de mim. Olha, gente, nós somos energia. Qual a energia que você tem alimentado? Tem gente que tá vibrando aí, olha, numa energia negativa dentro de casa. Né? Que fica vibrando, que dificuldade para dar um perdão, que dificuldade para dar um sorriso pro outro, que dificuldade para dar um abraço, às vezes um abraço num filho, um ser que saiu de dentro de si. A pessoa tem dificuldade de dar um abraço. Sabe, eu tenho vivido esses dias assim com um senso de urgência. Porque, de verdade, né, a gente não sabe quanto tempo que a gente tem aqui. Eu acho que a pandemia, ela veio para
para mostrar isso assim muito fortemente. A gente não sabe quanto tempo que a gente tem aqui. Sempre foi assim. A gente nunca soube. Só que a pandemia trouxe essa urgência, porque a pessoa tá bem ali contigo, passa uma semana, 2 semanas, a pessoa foi-se. Uai, e agora? Ih, tomou vacina. Tem gente que foi com 2 doses de vacina, gente. Não é? A pessoa, mas porque é a vacina e a vacina. Gente, eu continuo dizendo, eu disse no início da pandemia e eu digo isso agora. Eu só vou quando Deus quiser. A questão é que pode ser que Deus queira hoje. Pode ser que Deus queira amanhã. Pode ser que Deus queira daqui a 50 anos. Pode ser. Mas o que isso me traz? Isso me traz que eu preciso viver bem hoje. Que eu preciso amar hoje. Você já disse aí que amar... Seu marido levantou da sua cama sem você abraçar, beijar ele e dizer que você o ama? Então faz isso agora, quando acabar essa live, você vai, passa um zap e diz pra ele, olha, eu te amo. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para fazer isso. Né? Faz isso com o filho, faz isso com a filha, faz isso com quem tá perto de você, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos um ao outro. Então a gente precisa, olha, desenvolver essa inteligência emocional. Eu lembro de uma musiquinha que a gente cantava nos encontros de casais antigos. Ela falava assim: nada de brigar agora, nunca mais desperdiçar nosso tempo toda hora. Será só pra nos amar, será tão bom. Ai, que coisa boa. Pra que a gente fica desperdiçando tempo, se aborrecendo? Então, mulher, inteligência diz sobre isso, sabe? Diz sobre... mas eu quero dizer então que eu vou ver de boa. Gente, eu tô falando aqui de vida normal, tá? Claro que tem dia que a gente não tá bem, que a gente não tá legal, tem dia que você tá na TPM, tem dia que você tá irritado, não sabe nem por que tá irritado. Mas você não pode viver assim. Não pode viver. Uma coisa é acontecer esporadicamente. Outra coisa, né, é você viver assim. Você viver. Qual é? Você tem coragem de perguntar para a pessoa que mora perto de você, se é teu marido, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe? Você tem coragem de perguntar para essa pessoa e dizer, olha, eu te faço bem? Tem que ter coragem. Eu faço bem para você? Você se sente amado por mim? Você se sente respeitado por mim? Será que você tem coragem de fazer essa pergunta? Às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas. Porque, olha, a Adete está falando, é mais fácil culpar os outros pela negligência do que entender que a morte é inevitável. É verdade. É mais fácil culpar o Bolsonaro. Genocida! Ai, gente, não cai nessa não, hein? Em nome de Jesus, não cai nessa não. Você sabe o que é um genocídio? Sempre que eu faço um estudo aqui com vocês, eu gosto de dizer para vocês o significado das palavras, não é? A gente vive um tempo onde as palavras são banalizadas. Um genocídio é uma coisa muito grave. Um genocídio aconteceu, por exemplo, com o povo judeu, um povo que foi exterminado por causa de uma ordem de um homem perverso. Isso é um genocídio. A gente vive esse tempo onde as palavras elas vão perdendo a sua essência, né? Então, aquilo que é não é tanto assim, poderia não ser. Então, assim, a gente precisa voltar a trazer o peso que as palavras têm de verdade. Porque a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se eu disse que é não, você precisa acreditar. Eu preciso poder acreditar em você e confiar. A mulher lá de Provérbios 31 diz isso, né? Até marquei aqui, ó. O coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Por que eu pode confiar? Porque ele sabe que ela não vai pegar um furo dele e vai jogar no ventilador. Olha aí. Às vezes a gente pega um furo do outro e joga no ventilador e ameaça e chantageia. Se fulano soubesse disso, se soubessem quem a peça que você é.
como que o coração dele vai estar nela confiado? Não vai. Né? O Cristiano falou sobre isso até na nossa última live aí sobre casais. Ele falou sobre a aliança, né, que Jonathan fez com Davi, que eles trocaram as armas, porque eles estavam dizendo, olha, eu posso dar minha arma para você, porque eu sei que você não vai me fazer mal. Gente, tem hora que a gente dá nossa arma pro outro, e o outro pega aquela arma e machuca a gente. Que não seja assim na sua vida conjugal, que não seja assim na sua vida familiar. Quando o outro te entregar a arma dele, quando o outro ficar vulnerável para você, que ele possa confiar em você de verdade. Você não vai pegar aquilo e não vai fazer um carnaval e não vai diminuir. E na próxima briga não vai jogar aquele pecado na cara, no rosto. Gente, é sobre isso. E isso fala de inteligência. Eu conseguir administrar aqui as minhas emoções para eu não ser um canhão. Deus não te chamou para ser canhão, mulher. Deus te chamou para ser remédio. Tem mulher que cansou de ser remédio e decidiu ser canhão. Não é bom isso que você está fazendo. É melhor você voltar a ser remédio. As nossas folhas, elas vão curar. Elas não precisam adoecer. Você não precisa ser veneno. Você pode ser só remédio. Amém? Que essa palavra aí abençoe você, abençoe sua semana. Que você possa ruminar essa palavra, compartilhar ela, compartilhe aí com as amigas, amém? Deixa eu só ler aqui o que a Andréia tinha dito, que eu não consegui, ó. Acabei de perguntar para o Osimar o que a senhora falou e ele disse que sim, mas isso só melhorou depois que Jesus entrou na minha vida. É isso, gente, é tudo sobre ele, né? A gente consegue dar alguma coisa boa por causa dele, porque em nós não há bondade mesmo, não. Mas se a gente estiver andando com Jesus, se a gente estiver caminhando com Jesus, se a gente der espaço para o Espírito Santo, você vai fazer como Provérbios 31. Vai ser essa mulher que faz o bem e não o mal todos os dias da vida. Então você vai ser aí essa mulher que faz o bem e que não faz o mal. E que não paga o mal com mal. Porque isso é o quê? É reativo. É animalesco. A minha gata mais antiga, a Mel, o que ela faz comigo? Ela acha que eu fiz o mal para ela quando eu enchi a casa de gato. Quando eu trouxe mais 3 companheiros para ela, ela se sentiu jogada às traças, rejeitada, ela tem problema de rejeição. O que ela faz comigo? Ela me bate. Eu passo por ela e algumas vezes ela me dá umas patadas assim na perna. Pra dizer que tá com raiva de mim, né? Graças a Deus ela não põe a unha. Mas tem dia que dói. Por quê? Porque ela é reativa. Se ela fosse inteligente, ela ia entender que eu só quis fazer o bem para mais 3 companheiros. Assim como eu fiz para ela, eu quis fazer para mais 3 companheiros. Porque ela é reativa, ela não consegue entender isso. Você não é uma gatinha. Você até tem cara de leão. Até tem cara de leoa, mas você é imagem e semelhança do Criador. Então, vamos largar a mão de ser reativa e vamos viver tudo que Deus tem para nós, porque Deus tem coisa boa demais para mim e para você. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família, sua mente, suas emoções, que seja um tempo para mim e para você, para a gente desenvolver cada dia mais a nossa inteligência. Nas próximas lives a gente vai voltar a abordar esse tema aqui, é um tema muito vasto, vamos voltar a falar de inteligência, e a Odete pede para convidar que hoje tem mulheres comprometidas no projeto de Santa Teresa, todas estão convidadas, você aí que pode estar, fica aí o convite da Odete para todas, amém? Deus abençoe muitíssimo, uma bênção estar com vocês, bom almoço para aquelas que ainda não almoçaram. E até quinta, na live de quinta, estamos juntas mais uma vez. A paz. A live é sempre meio-dia, Raquel, mas você pode voltar e assistir, tá bom? Porque eu vou salvar ela aqui no feed. Fiquem na paz.